Depois que a gente fez a edição, eu cliquei aqui em cima das colunas, cliquei a coluna, segurei Ctrl, fui clicando em cada uma das colunas onde tem os respectivos valores e mudei aqui para formatação de moeda, tá? Porque a gente está trabalhando com valores com moedas. Pronto, agora nós já temos a nossa análise pronta, tá bom? A princípio já temos a nossa análise pronta, a gente pode começar a montar os gráficos. Então vou selecionar aqui todo esse campo aqui, vou vir em analisar, na verdade eu vou vir em inserir, tá? Inserir gráfico. Qual gráfico que eu vou colocar aqui? Receitas e despesas. Na verdade aqui eu não vou inserir gráfico nenhum. Eu vou inserir gráficos... Esses aqui são os gráficos de mês a mês. Vou inserir aqui. Tipo de operação primeiro vai ser o nosso primeiro gráfico, tá? Vou colocar aqui... Gráfico dinâmico não. Inserir gráfico de pizza. Gráfico de rosca, tá? Ele inseriu aqui o gráfico de rosca. O meu salário, ele é o total da minha operação, tá? Então não muda. Deixa eu até inserir um outro dado lá, que a gente consegue ver melhor. Então eu vim aqui em fevereiro e vou editar aqui para receita de PL. Veio R$700 a mais de participação nos lucros. Se eu vim aqui, o meu gráfico não alterou, porque os dados aqui não alteraram, tá? Eu tenho que clicar aqui com o botão direito e vir em atualizar. Ele automaticamente vai atualizar, e aqui o meu gráfico, ele atualiza constantemente. Isso a gente vai resolver, tá? Não vou querer que você fique clicando toda hora em atualizar. Então vamos lá, vou clicar aqui em soma de valores, vou ocultar os botões no campo gráfico, não quero que tenha botão aqui, que a gente vai colocar um botão. Vou clicar no total, vou excluir esse total, e aqui a legenda eu vou deixar ela, tá? Vou clicar aqui, vou vir em design do meu gráfico, vou mudar as cores, eu gosto de cores mais vivas, então pode ser essa ou essa, vou deixar essa aqui. Eu posso clicar aqui e mudar esse estilo de gráfico, eu gosto desse estilo aqui, nessas cores mais vivas. O que eu vou fazer? O fundo, eu cliquei aqui num campo vazio do fundo do meu gráfico, vou vir aqui em formatar e vou tirar o contorno de formas, vim aqui sem contorno e sem preenchimento. Pronto, meu gráfico ele fica assim. Eu vou clicar aqui na minha legenda eu vou querer que a legenda ela seja na cor preta, para dar para enxergar, porque o nosso gráfico a princípio está transparente. Cliquei no gráfico, dei o Ctrl X, cortar, vou vir aqui e vou dar o Ctrl V, colar. Pronto, aqui nós já temos o primeiro gráfico, que é o nosso percentual de receita, tá bom? Ctrl Z para voltar. Como ele fica, você tem que clicar bem em cima da linha dele para você poder arrastar. Então aqui está o nosso primeiro gráfico. Aqui ele tem os percentuais de receitas e despesas, tá? O que eu vou fazer nesse gráfico aqui agora? Eu vou clicar no gráfico, vou vir aqui em Design, vou vir aqui em adicionar elemento do gráfico, eu vou adicionar o rótulo de dados. Eu quero que ele mostre, não o valor, tá vendo? Aqui ele está mostrando o valor, eu vou querer que ele mostre o meu percentual nesse gráfico. Vou vir aqui, clico em cima do rótulo de dados, tá? Dou 2 cliques, ele vai abrir isso aqui. O que eu vou querer? Eu vou querer que o meu rótulo de dados, na verdade, calma aí, o computador está um pouco lento. Tá. Eu vou querer que o meu rótulo de dados ele mostre a porcentagem, não o valor. Então 92,8%. Eu vou querer também que nesse meu gráfico o orifício da rosca ele vai para 65. Por quê? Porque o gráfico fica um pouco mais gordinho e dá para você enxergar melhor. Aqui, essa cor, eu vou clicar de novo no rótulo de dados, vou mudar a cor dele aqui, pode ser na página inicial, para preto, tá? Para dar para a gente enxergar, branco não está dando para enxergar. Pronto. Nós temos aqui nosso primeiro gráfico pronto. Esse é o gráfico da proporção de salários, tudo bem? Vou fazer um outro gráfico parecido, só que esse agora eu vou fazer para a proporção de despesas. Vamos lá. Então aqui, ó, vou clicar nesse rótulo de dados, tudo isso aqui, vou vir em analisar, vou vir inserir, na verdade, inserir um gráfico de rosca, ok,
Vou clicar em cima do botão ocultar botões no gráfico. Vou clicar em cima desse título daqui, eu não quero esse título. Vou clicar aqui em cima do meu gráfico, vou vir em design, vou mudar a cor para o mesmo conjunto de cores do outro, né, essa que tem as cores um pouco mais vivas. Vou clicar aqui e vou selecionar esse estilo de gráfico, que é o que mais me atrai. Vou clicar aqui na legenda, vou clicar em página inicial, a fonte preta. Vou clicar aqui no fundo, no campo vazio do gráfico, vou vir em analisar. Design não, formatar. Vou tirar a borda e o fundo. Vou vir em analisar. Vou vir em design. Adicionar elemento do gráfico. Vou adicionar um rótulo de dados, como a gente já havia feito. Vou clicar em cima desse rótulo de dados, dar 2 cliques. E automaticamente vai abrir, eu vou colocar porcentagem. Vou selecionar todos, tá? Deixa eu selecionar todos. Pronto. Cliquei todos. Abrir a formatação do rótulo de dados, vou vir aqui em valores, opções do rótulo, vou vir em porcentagem sem valor, quero que apareça a porcentagem. Vou vir no meu gráfico, clico no gráfico, orifício de rosca, eu quero 65%, e o meu módulo aqui eu vou pintar a letra de preta, também para dar para enxergar. Ctrl Z, vou vir aqui no meu dashboard, vou dar um Ctrl V. Deixa eu fechar aqui, para a gente poder mexer melhor. Então aqui eu vou diminuir. Vou usar isso aqui como referência. Então eu vou diminuir mais um pouco. Ficou praticamente do mesmo tamanho. E aí eu vou vir para cá, para baixo, e vou inserir aqui. Então vamos lá, então a gente já tem os dois gráficos, o que mostra o nosso percentual de receita e o que mostra o nosso percentual de despesas, tá? Depois eu vou colocar o título deles aqui em cima e vou mostrar como é que coloca. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a evolução de receita e a evolução de despesas aqui. Aqui eu vou selecionar esse gráfico, analisar, inserir. Então selecionei todos esses dados aqui, eu vou vir aqui em gráficos recomendados. Ó, eu tenho esse gráfico como recomendação, eu posso usar o gráfico diário, tá vendo? Ele vai me mostrar aqui. Eu fiz com gráfico diário, né? Entretanto, a gente pode fazer com outro gráfico, se for de interesse. Ó, esse dispersão vai funcionar, isso aqui é para ações, gráfico de superfície 3D, gráfico de árvore, um histograma. Então vamos lá, aqui a gente vai fazer, a gente pode fazer com gráfico de linha, geralmente linhas são indicados para poder mostrar a evolução mês a mês, tá? Só que eu não quero que fique só uma linha pintada, eu vou fazer com gráfico de área mesmo, mas o de linha eu acho que seria o mais recomendado aqui no caso. Então gráfico de área, pronto, vou clicar aqui no título, excluir o título, vou excluir essa legenda porque a gente já sabe que é receita, vou clicar aqui nos botões ocultar o campo do gráfico, vou clicar aqui na minha legenda tirar, vou clicar em cima dessa linhazinha aqui e vou tirar isso aqui também. Pronto. É isso daqui que eu quero do gráfico exclusivamente. Aqui eu vou vir em formatar. Vou vir aqui no design, vou usar o mesmo parâmetro, o mesmo design, que é esse design aqui que a gente já estava utilizando. Só que eu vou excluir essas linhas, excluir esse campo daqui. Como no fundo eu vou mexer, deixa eu clicar aqui no fundo, vou vir aqui em formatar e excluir meu contorno e meu fundo. Vou dar logo um Ctrl Z nele e vou inserir lá, que lá a gente faz a edição melhor. Então vamos lá. Então aqui tem esse gráfico, depois eu vou colocar o título. Vou expandir ele para cá e ele para cá. Pronto. Então temos janeiro, fevereiro, o que eu posso fazer aqui? Clicar aqui, formatar. Vou colocar esse verde, porque a gente está falando de receita. Vou vir aqui em gradiente. Vou colocar esse gradiente aqui. Pronto. Então essa daqui é a minha evolução de receitas mês a mês. Tá. Eu vou fazer a mesma coisa, só que para despesas. Então vamos lá. Tá lá. Na minha análise, seleciono todas as despesas,
Vou vir aqui, inserir, gráfico recomendado, gráfico de área, o primeiro gráfico mesmo, dou OK, vou vir em design do gráfico, vou mudar para o design preto, e aí eu começo a editar ele. Excluir esse, excluir esse campo aqui. Ops. Vou vir aqui em ocultar todos os botões do gráfico. Nós temos aqui esse gráfico. Eu vou vir aqui em formatar. Vou tirar a borda e tirar o fundo, o preenchimento dele. Dou um Ctrl X. Venho aqui na minha planilha 1, que vai ser a planilha de dashboard. Vou inserir ele aqui. Pronto. Então vou clicar aqui e vou formatar esse campo aqui também. Vou excluir o preenchimento. A forma eu posso colocar em vermelho. Isso aqui tanto faz. Esse vermelho daqui, vamos ver se com ele fica legal. Ficou, até que ficou. Então pronto. Então aqui nós temos já esses dados aqui especificamente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai editar esses dados de receita, despesa e o saldo, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, eu vou usar esse campo daqui, ó. Receita, despesa e saldo. A minha receita eu vou colocar igual a esse campo daqui, a minha receita. Despesa vai ser igual a esse campo aqui, a minha despesa. E o meu saldo vai ser igual a minha receita menos as despesas. Dei OK. Só que aqui, se der erro, se não tiver nenhuma receita, né, isso pode gerar algum erro. Eu vou colocar aqui então, se erro, eu não quero que apareça nada. Essa função se erro, o que ela funciona? Eu coloco se erro na frente da minha fórmula, aí aqui é a minha fórmula, aperto ponto e vírgula, e coloco o que eu quero que apareça se der algum erro. Se der algum erro, vai aparecer o erro. Se eu deixar em branco, vai aparecer o erro que aconteceu. Se eu apertar aspas duplas, né, aspas duplas e fecha aspas duplas, eu não estou colocando nada entre essas aspas. Então eu quero que não apareça nenhum erro. Ou poderia colocar alguma mensagem. Impossível mensurar, vamos supor assim. Então se eu deixar assim, quando der erro, ele vai aparecer a mensagem impossível mensurar. Então daqui ele funcionou, mas se não tiver nenhum dado, ele vai acusar isso. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir nesse campo daqui, clico em cima dessa fórmula, vou vir aqui na barra de fórmulas dela, vou apertar igual a esse cara aqui de receita. Você vai ver que ele vai assumir o valor. Então conforme editar lá, automaticamente o que está escrito dentro dessa caixinha aqui, dessa figura, vai acontecer a mesma coisa, vai editar. Isso aqui igual as minhas despesas, e esse daqui vai ser igual o meu saldo, minha diferença. Tá. Então, eu não posso clicar aqui em cima e escrever, eu tenho que clicar aqui na barra de fórmulas para ele reconhecer que eu estou indicando uma fórmula para ele. Então, igual ao meu saldo. Tá ok. Pronto. Temos os três campos aqui, eu vou colocar os três centralizados para baixo, vou aumentar a fonte desses três, vou pintar essa fonte de branco, vou dar um destaque negrito para essa fonte e acabou. Agora nós temos nosso gráfico, ele está quase dinâmico. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara daqui, vou copiar ele, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, só que aqui, ao invés de eu escrever isso, eu vou escrever receita. Ups. Como eu vou escrever dado, eu tenho que escrever aqui dentro dele. Então eu escrevi receita, eu vou minimizar ele aqui, vou colocar ele sem contorno, sem preenchimento e sem sombra. Eu não quero que ele tenha sombra. Então aqui ficou como se fosse um título desse meu campo, título de receita. Mesma coisa eu vou copiar aqui, vou colar
passar aqui para despesa, vou colar, vou colocar aqui para saldo. Ok, então aqui eu coloquei os títulos dessas informações aqui, conforme vocês viram. Eu vou até copiar esse título daqui, Ctrl C e Ctrl V, e vou arrastar ele para cá. Então aqui vai se chamar percentual de receita. Vou deixar assim o título, depois vocês pensam melhor. Percentual de receita e percentual de despesas. Pronto.